Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Academia. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial na engenharia. Nós temos conosco dois professores do ISEP. Temos o professor Luiz Coelho, que é professor do ISEP e investigador do Inesctec. Há mais de 20 anos ele se dedica à utilização da inteligência artificial aplicada à saúde, procurando ajudar a ouvir e a ver o corpo humano de formas que antes eram impossíveis. Ele tem se dedicado a diversas vertentes, desde o processamento de voz, eletroencefalogramas e até interfaces entre o cérebro e a máquina em sistemas de saúde mais inteligentes. O que o move é criar ferramentas que possam mesmo melhorar a vida das pessoas, especialmente nas fases iniciais de doenças que antes dos sintomas aparecerem. Certo, professor Luiz? Certíssimo. Obrigado. Temos também o professor Veríssimo Santos. O professor Veríssimo Santos também é professor do ISEP desde 2001, é doutorado em engenharia biomédica, com foco do seu trabalho em algoritmos de processamento de imagem médica. É professor responsável pela unidade curricular de inteligência artificial aplicada, que visa introduzir a área da IA e da aprendizagem automática aos alunos, bem como ilustrar formas de aplicação em problemas na área da engenharia eletrotécnica. Ele tem orientado diversos trabalhos, desde a licenciatura em mestrados, com foco na aplicação da IA em problemas reais da engenharia. Ele é um apaixonado pela área e acompanha a emergência de uma pletora. Eu sempre tenho dificuldade de falar essas palavras. Uma pletora de algoritmos, frameworks e ferramentas que ajudam, e também aplicações que ajudam a organizar e a produzir soluções que tragam bem-estar à sociedade. Seja muito bem-vindo, professor Veríssimo. Obrigado. Muito bem-vindo a todos também que estão aqui conosco através desse vídeo, dessa live que inauguramos agora. Vou colocar então uma questão e será uma conversa muito informal. Coloco uma questão aos dois e decidam como acham melhor responder, tá bem? Fiquem à vontade. Temos áreas da engenharia que estão diretamente relacionadas, intimamente relacionadas à inteligência artificial. Quais são essas áreas que estão a ter um impacto mais transformador no dia a dia dos profissionais, na vossa perspectiva? Queres começar, Veríssimo? Tanto faz, mas posso começar. Boa tarde a todos. Acho que é isto por aqui que se inicia. Boa tarde aos meus colegas de painel. Acho que uma área que vai ter muito impacto é a área da manutenção. Há muito esforço na previsão da manutenção e acho que a inteligência artificial pode ajudar imenso nessa área. O desafio, isto é algo que eu acho que vou referir várias vezes ao longo desta talk, é a existência de dados. Portanto, há software que está a ser desenvolvido no sentido de recolher dados em quase todas as áreas. Eu acho que isto vai ter aplicação, a inteligência artificial vai ter aplicação transversal na engenharia e com recolha de dados vamos ter manutenção preditiva ou preventiva muito mais eficiente. Não sei se o Luís quer... Então, sim. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui. Elogiar, já tenho tido a oportunidade de estar presente em outras iniciativas, portanto, elogiar muito a dinâmica que o CIP tem mantido e tem conseguido manter e cumprimentar também o colega Veríssimo. É um gosto muito grande estar aqui a debater estes tópicos com um colega próximo e que é um grande especialista na área, portanto, é um gosto. Em relação à questão, eu acho que a IA está, neste momento, a espalhar-se por todas as áreas da engenharia e nós sabemos que, se calhar, em algumas situações é mais óbvio, portanto, os colegas de engenharia informática, naturalmente, aos poucos vão aplicando no dia-a-dia estas ferramentas, mas começamos a ver também áreas como a engenharia mecânica, tanto na concepção de estruturas, como na criação de novos materiais, também os colegas de engenharia civil que começam a aplicar estas mesmas ferramentas, algumas delas até mudando radicalmente a forma como antes interagiam com estes sistemas, portanto, fornecendo parâmetros para construir os modelos. O que temos assistido
é que a interação passa a ser por texto. Portanto, em vez de colocarmos lá números, dizemos faz-me aí uma estrutura para qualquer coisa. E isto está a acontecer, mas vai mudar radicalmente a forma de trabalho de todos os engenheiros. Os desafios também. Estava a pensar se tinha respondido completamente. Em relação aos desafios, como disse o colega, efetivamente os dados são ainda um problema. Em algumas áreas, e em particular na área da saúde, já há uma base de trabalho muito grande, decorrente dos processos de digitalização dos últimos anos, mas mesmo na área da saúde é necessário criar novos datasets, porque muitos deles estão desorganizados e foram recolhidos num contexto onde não havia uma preocupação de desenvolver estes sistemas e muitos deles não servem os atuais sistemas, portanto, nem obedecem às exigências de rigor que atualmente os engenheiros, neste caso os engenheiros de desenvolvimento da IA, pretendem. Nas outras áreas, a quantidade de dados é um pouco menor e por isso é preciso fazer este esforço para gerar dados e, acima de tudo, dados de boa qualidade. Ter este pré-processamento. Eu aproveitava, o Luís fez aqui uma descrição incrível disto e, dando o exemplo da engenharia informática, o paradigma muda bastante, não é? A forma de trabalhar vai mudar radicalmente. Hoje fala-se em vibe coding, desenvolvimento de arquitetura de sistema e depois com a IA auxiliar, e a ideia que tenho é que isto vai acontecer em todas as áreas da engenharia, na eletrotécnica, na civil, e a IA vai ser um coadjuvante da pessoa, do profissional neste caso, e ao longo agora das próximas décadas julgo que irá mudar muito a forma como trabalhamos. Vai assustar, vai também fazer coisas boas, obviamente, mas acima de tudo, usando assim uma expressão se calhar um bocadinho grosseira, será uma máquina de calcular muito avançada que nos vai ajudar em muitas tarefas e já está, não é? O impacto agora destes modelos das LLMs ou os Foundation Models, não é? Que são estes modelos que temos aqui, é impressionante. Eu noto isto diariamente com os alunos, o impacto que isto tem na forma deles trabalharem e a mudança de paradigma que nós temos que introduzir também nos alunos em gerar um equilíbrio entre eles saberem fazer as coisas e apoiarem-se na IA de uma forma responsável para conseguirem equilibrar o seu percurso profissional, depois também questões éticas, que não sei se iremos falar, e etc. por aí fora. Isto é outro desafio. Portanto, eu há bocado, quando me ensinei, estava focado na ferramenta em si, mas esta perspectiva das pessoas ou do utilizador também representa um desafio muito grande. Portanto, tentar que as pessoas se adaptem a esta nova forma de trabalhar e que efetivamente não vai ser fácil para ninguém, porque as coisas estão a acontecer muito rapidamente, as formas de interagir com o computador também estão a mudar muito rapidamente e vai haver aqui um esforço de adaptação. Pronto, estava aqui a pensar nos colegas mais velhos que já confessaram, a propósito desta rapidez da mudança, que já confessaram precisamente dizer isto está a mudar um bocado rápido demais e se calhar ainda me importava era de me reformar. Sim. E por falar em pessoas, que competências são essas que os nossos futuros engenheiros e até os que já são engenheiros e doutores engenheiros que estão nas salas de aula precisam desenvolver para trabalhar de forma eficaz com a inteligência artificial e até de que forma evitar que esses futuros engenheiros trabalhem de forma crítica com a ferramenta? Como Vamos alternar. desenvolvimento no dia a dia? Sim, se calhar começa agora tu. Pode ser. Eu vou disparar aqui. A Érica já deu aqui um bocadinho da solução. Portanto, é esta perspectiva crítica e o pensamento crítico tem de ser fomentado. Acima de tudo, manter uma certa dúvida quando estamos a interagir com os sistemas, porque até agora,
quando íamos procurar informação ao Google, a informação que nos chega era uma listagem, basicamente, do que estava disponível. E neste momento essa informação passa a ser processada com uns algoritmos que nós não conhecemos e que ainda por cima vão mudando. Portanto, cada vez que sai um modelo novo, nós num mês dizemos que o ChatGPT funciona bem, mas no mês seguinte se calhar já dizemos que o Claude é que funciona melhor e passado outro mês já é outra ferramenta. Portanto, isto obriga-nos a manter sempre um certo alerta em relação ao sistema e estar sempre a pensar se nos está a chegar, se faz sentido, se está completo, se está cientificamente correto e suportado. E isto vai passar a ser parte da forma como os professores vão ter de ensinar. Eu acho que os alunos já começam a perceber isto. Portanto, em muitas destas situações eles já têm mais experiência do que os professores, e não é invulgar eles virem-nos falar de novas ferramentas e coisas que viram, mas acima de tudo este sentido crítico acho que é o mais importante. Eu acho que a palavra é bom senso, mesmo, bom senso só. Já no passado aconteceu com outras tecnologias e vai-nos acontecer com esta. O uso com bom senso. Relativamente aos alunos, eu acho que os alunos são craques no uso da tecnologia. E na cadeira de inteligência artificial, o Luís tem outra cadeira disto, é incrível a partilha com os alunos, porque há coisas que eu consigo ensinar, mas há coisas que aprendo com eles e acho isso extraordinário. Extraordinário. No outro dia me falavam do Claude, que eu ouço falar, mas uma pessoa não pode experimentar todas as ferramentas, e eles explicaram detalhadamente porque é que o Claude é melhor, inclusivamente no que toca aos seus projetos que estão a fazer, que vão ser avaliados, e que eu os aviso muitas vezes que têm que ter atenção em perceber o que fazem, em não ser só usar a inteligência artificial, mas usá-la de uma forma pedagógica, em que entendam, percebam o processo, desenvolvam de uma forma consciente e com bom senso sobre o que estão a desenvolver, para não terem soluções perfeitamente alucinadas, usando o termo, mas é muito, muito interessante. Eu faço um esforço relativamente elevado por conhecer ferramentas, mas os alunos conseguem me surpreender sempre, e portanto fica aqui este shout-out para eles. No final tenho que os avaliar, não é, como é óbvio, por tudo, mas é super interessante esta partilha com eles. E também acho que é um bocado esta mensagem que temos que passar um bocadinho. Eu sou dos professores mais jovens lá do departamento e acho que é interessante ter um bocado de confiança no processo. É óbvio que isto vai ser complexo a muitos níveis, mas tem que haver alguma confiança, porque a ferramenta parece que veio, está para ficar. Não me parece que vamos ter grande capacidade de a travar. Até houve já uma petição a tentar travar a IA. Eu acho que isso não irá acontecer. Provavelmente eu prefiro que isso não aconteça, não é? Porque sou ligado à área. É a gestão do processo, lá está, novamente, com um bom senso também de gerir a transição e as pessoas e a forma como isto se faz, bem feito. Integridade académica, integridade profissional, integridade moral e ética também com as pessoas na forma de fazer. Acho que é isso. Eu repeti-me um bocado, mas acho que é esta a mesma ideia. Estava até a pensar na outra perspectiva. Quando falaste de que nem sempre eles compreendem a solução, que é uma consequência menos boa, mas que vem potenciar outro aspecto muito relevante, que é a criatividade dos alunos. Porque antes o tipo de soluções que eles propunham ou apresentavam estava limitado pelo que eles conseguiam fazer, e neste momento, mesmo em termos de geração de código, isto está mais limitado pelas ideias deles do que pelo saber fazer. E isso é muito interessante. Portanto, se eles conseguirem chegar a um protótipo e só numa fase posterior é que se dedicam a perceber o conteúdo, eu acho que só por isso já vale muito a pena. Porque estamos a dar um salto de qualidade em frente. E eu ia adicionar uma coisa, no âmbito disto, o que eu tenho visto nas grandes consultoras é um foco imenso em soft skills. Ou seja, eu estou agora num projeto com uma colega do ISEP e ela deu-me essa oportunidade de lidar com isto, e soft skills é o que se pede mais, portanto, é perceber e trabalhar com a inteligência artificial, mas um foco imenso nas nossas capacidades humanas. Pronto.
isto já não é tão científico na internet, o que eu vejo dos comentários de pessoas que estão na indústria é iterar com as ferramentas, rapidez em experimentar, em produzir soluções. Pronto, isto pode ser um foco de parte das pessoas, mas ouço muito essa coisa de iterar, de conhecer as ferramentas, e nota-se um apelo à emergência no uso. Julgo que será por aqui, mas esta questão das soft skills parece-me super relevante e cada vez mais muito focada pela McKinsey, Boston Consulting Group. Eles focam mesmo muito nisto e, portanto, eu devo acreditar que eles estão certos. É tudo gente esperta. Sim. E pegando por essa deixa de como a IA vem quase que direcionar também as demandas e as necessidades do próprio mercado, como é que vai sendo orientado. A IA para vocês é uma ferramenta de apoio ou ela poderá vir a substituir o trabalho mais tradicional da engenharia? Agora é que vamos ver se as opiniões batem. Força. Eu acho que é de apoio, mas tendencialmente em algumas áreas irá substituir. Ok. Não vale a pena escamotear, nós estamos a falar para pessoas, quer dizer, a minha experiência é limitada, não é que é, mas eu acho que é de apoio, obviamente, e vai ser de apoio, mas até pelo estudo que fiz no meu doutoramento, obviamente que há um momento em que as coisas vão ter que... aliás, não é, portanto, eu fiz diagnóstico automático em imagem, processamento automático de imagens, no meu caso era com cancros, e na altura era tudo muito controlado, não é? Mas há pouco tempo li que num país do Médio Oriente, tipo aqueles Dubais e etc., já tinham clínicas a fazer diagnóstico todo automatizado com IA. E na China também já li algo que também já faziam coisas do género e, portanto, algures em todas as áreas, acho que essa questão vai se pôr e também tem a ver com a confiança que depositamos nos sistemas de IA. À medida que isto vai sendo utilizado, nós vamos ganhando cada vez mais confiança para estes sistemas conduzirem os veículos em que nos deslocamos, para fazermos diagnóstico médico automatizado e por aí fora, e a certa altura, se calhar, será natural ou não, porque depois também há questões sociais, movimentos de pessoas relativamente às coisas, mas se tivermos saúde e vivermos, estaremos cá para acompanhar o que irá acontecer, não é? Nós veremos. Eu não discordo, portanto, eu vejo a evolução destes sistemas e é mais ou menos a fase em que estamos, em que os sistemas vão ou servindo de suporte para a decisão do humano. E provavelmente, num futuro não muito longínquo, será o humano a servir de suporte à decisão do computador. E isto será mais uma fase de transição até o computador passar a decidir quase tudo. E isto levanta aqui alguns alertas, já discuti isto com alguns colegas, porque enquanto é o humano que tem de tomar a decisão, isto é um papel mais ativo e que traz consigo responsabilidade. E na fase seguinte, em que o humano vai validar a decisão do computador, a ação de validação já passa a ser uma posição um bocadinho mais suave. Portanto, provavelmente, ao fim de validar corretamente uma série de outputs ao longo de uma semana, o humano vai começar a relaxar. Portanto, exatamente. Portanto, este papel de validação é um bocadinho mais perigoso. Mas imaginamos que estes sistemas vão continuar a evoluir bem e a qualidade vai continuar a aumentar. Portanto, é o caminho que tem sido seguido e que no futuro vão ser as máquinas a decidir grande parte das coisas e eu acho que nós não nos vamos importar com isso. Portanto, portanto, às vezes com os alunos ia falar nestas perspectivas da robótica. Eu acho que há uns anos atrás, se disséssemos que íamos fazer uma cirurgia com um robô, provavelmente o humano ficaria um bocadinho preocupado. E eu acho que estamos a chegar ao ponto em que se dissermos que o robô está variado e a cirurgia vai ser feita com um humano, o paciente fica preocupado.
pronto, eu acho que vai ser este caminho natural. Falando das cirurgias, estive a falar com um médico há pouco tempo que esteve a fazer uma formação com robótica, e ele disse-me que os sistemas onde ele esteve a aprender estão a ser utilizados agora para treinar robôs. Portanto, os robôs estão a usar os mesmos sistemas de simulação que os humanos. E, efetivamente, isto já representa esta transição para a predominância dos robôs e das máquinas nas decisões e até nas ações. O Luís deu aqui um salto arrojado, arrojado na conversa, mas super interessante e muito bem fundamentado. Eu acho que é a questão da confiança nos sistemas, não é? Este salto, por exemplo, para a cirurgia, eu também acho isso, embora não seja uma área em que trabalho, eu nem conheça, mas imaginemos o caso da aviação. A aviação é ultra segura, não é? Se nós estabelecermos a pilotagem automática, vai ser mais segura, porque o humano, há alguns, o Luís dizia qualquer coisa, e o humano é o human in the loop, a gente usa muito essa expressão, não é? O humano como supervisão e tal. Nesta fase, a certa altura, o humano é o elo mais fraco da coisa. Pronto, o Luís, eu não ia dar este salto, o Luís deu, e eu alinhei logo, não é? A malta da IA. Mas É um bocadinho isso, é o ponto fraco fraco, atenção, não é fraco nada, fraco no sentido em que somos mais falíveis, porque não conseguimos controlar aquele contexto todo. Agora temos toda a parte humana que é incrível, toda a criatividade, a nossa densidade como pessoas, mas para tarefas aplicadas, específicas, que é o que estamos aqui a discutir na engenharia, são sempre coisas muito aplicadas, muito contidas, também lá para casa, para as pessoas não ficarem, pá, aqueles dois tipos conhecem qualquer coisa disto, estão aqui a dizer estas coisas, isto vai ser o fim do mundo. Acho que não, mas em coisas muito aplicadas, o contexto é gigantesco. Tarefas simples, coisas que a gente faz no dia-a-dia com estes foundation models, que há bocado falhava, eu vou dar um exemplo recente. Estava cheio de trabalho, em frente ao computador, liga-me uma senhora da eletricidade para mudar o contrato. E eu penso, meu Deus, esta tipa vai me chatear nesta altura, mas eu tinha interesse em rever aquilo. Espetei as faturas num modelo qualquer, o ChatGPT ou outro, e disse, procura-me na internet, foi literalmente isto, procura-me na internet a melhor solução para o meu perfil de consumo. 10 segundos depois, ele deu-me a melhor solução, eu não fiz nenhum ficheiro Excel para confirmar. Pronto, isto é um exemplo muito trivial, mas isto vai-se aplicar a tudo. Aos nossos sistemas, nós vamos integrar LLMs e modelos deste género dentro dos nossos softwares e temos esta capacidade de analisar e de reasoning, né? de ter pensamento até onde ele vai, dentro dos sistemas que desenvolvemos. E isto é um salto gigantesco face àquilo que foi a minha formação enquanto engenheiro e de Luís, né? Porque no nosso tempo era a fuzzy logic e as redes neuronais. Onde isso já vai. E as redes, por acaso, ainda subsistiram, mas é um salto gigantesco e incrível. Eu acho que é uma altura incrível para estarmos a assistir a isto como profissional. Eu sinto-me muito honrado em ter tido esta oportunidade, porque muitos colegas incríveis com quem trabalhamos viram outros tempos, mas não viram este. Eu acho que se calhar todas as gerações sentem isto. Eu sinto entusiasmo em estar a ver isto acontecer, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia acrescentar ainda sobre o tal papel do humano. O que eu imagino que seja o futuro é também a substituição deste papel de vigilância, de monitorização, a ser substituído também por um sistema de inteligência artificial. Portanto, a coexistência de dois sistemas completamente independentes, um executante e outro de vigia ou de controlo. Portanto, garantindo que as ações e às vezes até a complexidade das ações de um dos sistemas está a ser acompanhada por outro sistema que foi treinado e é especializado nesta atividade de acompanhamento. É como estava a fazer um paralelo com a engenharia civil. Temos o construtor civil e depois normalmente temos alguém que acompanha a obra, que é uma empresa independente e portanto, garantindo que o construtor civil, que em princípio nós confiamos e sabe o que está a fazer, executa exatamente de acordo com o que estava previsto e não se desvia. Portanto, eu imagino que
ambas as coisas sejam também automatizadas, Por especialidades, não é? por especialidades. E por interação. O meu colega de painel, eu acho que às vezes já vou longe nas opiniões, mas ele... Não, porque é preciso ter cuidado, não é? Às vezes dizem-se coisas e quem dedica algum tempo a ler estas coisas vê coisas muito... Esta questão das clínicas médicas a operarem, isto existe. E, portanto, é impactante as aulas. Imagino, não tenho lido muito, se calhar por ser professor, evito ler, mas vai ser impactante, não é? E em tudo isto eu acho que vai haver um impacto gigante. É uma questão de termos alguma confiança, alguma estabilidade e tentarmos gerir isto da melhor forma, porque não há forma de agarrarmos. Se tentarmos agarrar com aquela história da petição, de acabar ou controlar a IA, não sei, pode acontecer, mas não me parece que vá, portanto temos que gerir da melhor forma. Eu consigo imaginar várias formas de automatizar uma sala de aula e de a tornar mais eficiente com a inteligência artificial e não é preciso imaginar muito, porque está aí e toda a gente tem ideias de como fazer e creio que nos próximos anos isso vai aparecer e nós vamos participar do processo, expectavelmente, e geri-lo o melhor possível para obter o melhor resultado para a comunidade, para o profissional em si. Agora eu não sei o que é que vai acontecer, nós temos é que gerir. Formas de ensinar, metodologias ativas, trabalhos de grupo, todas aquelas metodologias de ensino-aprendizagem vão ser todas adaptadas para incorporar as diversas ferramentas de IA e elas estão a ficar super poderosas. Eu e o Luís trabalhamos muito com aqueles modelos com dados tabulares, não é? Foi a nossa área na altura que estávamos a fazer formação. Isto é uma realidade completamente diferente. A década passada foram o processamento de imagem, as CNNs tiveram um impacto gigantesco, fizeram avançar tudo e agora isto é diferente, porque isto agora está acessível a todas as pessoas, com linguagem humana, que era um desafio no nosso tempo, né? Processamento de linguagem de uma maneira e de outra. Temos agora a Amália. Temos agora o novo modelo, eu ainda não sei como é que isso está, mas deve estar a haver resultados. Já está. Eu falei disso porque ontem li uma notícia sobre a disponibilização da primeira versão da Amália. Portanto, um LLM 100% português. E é incrível. Isto nem de propósito trazes essa notícia, porque é uma coisa que me preocupa, e desculpem que isto é super off-topic, mas eu acho que nós aqui neste centro da Europa, nós precisamos de mais coisas a rolar. Está tudo muito fora, tudo muito polarizado nos Estados Unidos, tudo muito na China, feito por pessoas de cá, colegas que foram para fora e estão lá, mas falta aqui. Da Europa, o que é que temos de LLMs de Foundation Models? Temos o Mistral, mais alguns, mas significativo, eu acho que, se não me esqueço, é o Mistral que temos. Sim. A França sempre com aquelas coisas incríveis que vai fazendo, né? Que não faz uso ao país que é, mas é incrível e tem essas coisas, mas falta muita coisa aqui. Pronto, mas eu acho que isso também depois implica uma reorganização de muitas coisas, é preciso concentrar esforços a todos os níveis e pôr a coisa a andar. Estamos autorizados a fazer aqui um drift, porque Todos mais de segurança. Eu ia pegar nesta questão da europeia e na utilização da IA, ou nas potencialidades da IA na sala de aula, precisamente. E há pouco tempo eu descobri, com alguma surpresa, para tentar agora perceber como é que isto vai funcionar, que no AI Act, portanto a regulamentação disponibilizada ou criada pela Comissão Europeia para estes sistemas, tem uma menção explícita para a utilização da IA na educação, dizendo que é proibida quando aplicada em sistemas de avaliação, monitorização do aluno para acompanhamento e deixou-me um bocadinho preocupado. Temos falado bastante nas diversas possibilidades que esta nova ferramenta permite. Eu percebo esta perspectiva de segurança. Nós também não queremos estar a ser espiados com um computador a inferir, às vezes, erradamente, a inferir sobre, sabemos lá o que é, sobre o nosso comportamento. Então tem de haver
acho eu, da parte das entidades que vão produzindo esta regulamentação, a criação de espaços onde, aos poucos, estas ferramentas possam ser validadas e colocadas ao serviço das pessoas. E, portanto, esta menção é específica para Education e Workplace. E a única exceção é Security. Portanto, se tiver por trás um objetivo de trazer segurança adicional, está autorizado. Caso contrário, aí já está proibido. Vamos ver como é que vamos lidar com isso. O bom que tem, eu vou ser um bocadinho subversivo, o bom que tem é que quem escreve estas regras todas, que o Luís está a dizer, não faz modelos e depois vai comprá-los ao preço que consegue ao mercado internacional e depois na prática nós conseguimos mais ou menos com o máximo, novamente, o máximo do bom senso, utilizá-los. Ainda assim eu acho preocupante que não tenhamos as coisas asseguradas em clouds próprias, com o código 100% inspecionado por pessoas de cá, que tenhamos alguma confiança, porque eu não sei o que é que corre em cada modelo onde eu faço todas as perguntas que quero. Eu há 2 anos tive um problema de saúde e, em paralelo com os médicos que me acompanharam, eu fiz o debug todo na altura no ChatGPT. Foi incrível. Foi a primeira instância a dar-me o diagnóstico do que eu tinha, que felizmente já está resolvido, foi o ChatGPT. E, portanto, eu não sei quem está do lado de lá, como é que esses dados são processados, mas esse problema não é de agora, já é um problema antigo e por mais acts que se façam, aos níveis que forem, eles vão continuar, porque a implementação do modelo, o deploy deles, onde eles estão, onde é que os dados são armazenados, isso é que é essencial, não é? Pronto, isto é uma questão muito longínqua do que estamos aqui a discutir, mas acaba sempre por vir à baila porque a realidade é que nós não sabemos. Precisamos de mais engenheiros nestes meios de decisão. E de muito dar onde eu e o Luís trabalhamos, não é? Computer Science é ainda intimamente ligado e, portanto, a nossa miudagem, aquele pessoal com quem trabalhamos incrível, há aqui muita coisa a fazer. Portanto, também estamos a puxar a brasa à nossa sardinha e genericamente à engenharia. Porque se a Europa também fizer coisas, vai precisar de engenheiros para contribuírem, para fazerem. E acho que nos programas, eu não sou uma pessoa muito ligada a projetos, o Luís é muito mais, mas o que eu sinto face a outras latitudes é os projetos precisam de dinheiro e de andar no tempo. E as pessoas não devem andar a saltar de coisa para coisa. Não sou a pessoa mais experiente, há colegas como o Luís que têm muito mais uma vertente de investigação, mas o que eu noto lá fora, as coisas duram mais tempo, há mais financiamento e as coisas vão de um início ao fim. Aqui sinto que nós saltamos muito de tarefa em tarefa. E é super emocionante, mas a realidade é que para construir uma coisa dessas é preciso constância, equipas formadas e tempo. Mas eu já estou a falar de uma coisa que eu não domino, pronto, é mais uma opinião. Ia dizer que na IA, portanto, concordando, a IA em particular, como tem pipelines relativamente complexos, exige precisamente uma dedicação e acompanhamento deste life cycle dos produtos, dos datasets, destas várias coisas, garantindo que se vai construindo em cima de bases sólidas e que existe este rastreamento do que está para trás. Portanto, só para dados, não é, Luís? Só para criar dados, que é a essência destes sistemas todos, a quantidade de recursos que lá fora se invocam para isto. Nós não temos 1/10 menos do que isso para processar todo um pipeline. O deployment, comissionamento de coisas, manutenção, avaliação de qualidade de modelos, quando eles estão em andamento, tudo isso precisa de muita coisa. Pronto, mas isso é... Qual desse é o ponto mais sensível para a IA na engenharia? O ponto mais sensível? Sim, é o que pode nos trazer mais algum risco ou falhas ao utilizar a IA nesses contextos? Dados. Eu não tenho uma resposta, mas, por exemplo, dados é uma boa resposta. A confiança no que corre ali também acho que é essencial. Que garantia, e pronto, isto é um bocado teoria da conspiração, mas que garantia é que nós temos que os nossos modelos... e há uma pergunta antes, que é, se nós usamos os modelos de graça, muitas vezes, e não pagamos nada, qual é o produto daquilo? O produto somos nós, eu acho. Estamos, de alguma forma, a alimentar o modelo.
a influência que estes modelos no futuro podem ter no nosso processo de decisão enquanto pessoas e profissionais, também é uma coisa que me ocorre com frequência. Quem é que me garante que a certa altura, da mesma forma que dizem que a China, não dizem, a gente usa o DeepSeek ou o Qwen e faz perguntas políticas da China e o modelo diz não posso responder. Quem é que garante que eles não adotam uma estratégia mais fuzzy e em pequenas decisões dão ali, em vez de dar 100%, dão 98%, e 97% e 96% e vão divergindo. Ou seja, estes modelos também têm o potencial de nos influenciar. E influenciar não é corromper a pessoa de uma forma, mas é ajudar-nos a tomar decisões por produtos. E quando nós não pagamos, isso é algo também muito preocupante, porque se a Google ganhou o que ganhou com a eficácia da sua publicidade, eu pergunto-me com frequência, quando estou assim sentado, sem pensar em nada, será ou não será altamente poderoso a influência que o modelo pode ter no processo de decisão de um humano e de um profissional? Pronto, isto não é uma coisa que eu veja nos livros, mas com frequência preocupo-me com isto. Daí vem o tal sentido crítico que temos de ter permanentemente, mas que vai ser difícil manter, às vezes em pequenas coisas, porque quando estamos num processo de engenharia, temos um sentido crítico se calhar mais apurado, mas para estas utilizações mais genéricas da tecnologia, se calhar pode ser mais difícil construir estas amarras que nos permitem, portanto, fazer a comparação ou a validação dos resultados. E depois é o ciclo da vida, porque em 2001, quando eu comecei a dar aulas, foi mais ou menos quando surgiu o Google. A primeira utilização é absolutamente incrível, uma pessoa experimenta aquilo e faz o drop do Alta Vista, no meu caso, e diz, isto já passou. E agora com os modelos é a mesma coisa, mas o modelo de negócio eu acho que vai surgir, não é? O modelo de negócio ou se paga, e os preços estão aí à vista, cada vez são mais caros, obviamente, porque os recursos computacionais também são pesadíssimos. Eu acho que a influência nos modelos irá surgir. Isto não é nada que eu estudei, não é nada que eu saiba, mas acho que é mais ou menos óbvio. A certa altura os modelos vão ter que fazer um jeitinho a algumas empresas para operacionalizarem resultados, porque se o consumidor final não paga, alguém tem que pagar. Claro. Sim. Eu aqui, voltando aos dados, eu insisto um bocado nesta parte dos dados, porque eu acho que se chegou a um momento em que o paradigma inicial de que a solução estava sempre em acrescentar mais dados, portanto, quando o sistema não funcionava, mais dados, mais dados, mais dados. E tem-se percebido que mais vale voltar um bocadinho atrás e colocar algum foco na qualidade dos dados, portanto, pegando em várias destas coisas de que falamos, de diversidade, de aspectos éticos, cenários de aplicação, e garantir que estes dados efetivamente cobrem essas possibilidades de acordo com o que nós esperamos, ou de acordo com a aplicação. E também, eu acho que esta tecnologia está numa fase muito inicial, e assim como outras tecnologias, estou a pensar, sei lá, num motor de combustão, que também representou uma viragem na forma como a humanidade funciona. Surgiu de forma um bocadinho mais bruta, pouco aprimorada, e aos poucos, já temos não sei quantas décadas, 5 décadas ou 6 décadas, se calhar mais, de investimento nestes sistemas, e então os motores foram ficando mais otimizados, mais eficientes, gastam menos combustível. Eu imagino que vai acontecer exatamente a mesma coisa com os modelos de IA. Portanto, modelos mais refinados, que consomem menos energia, que ocupam menos espaço. Os dados, vai passar a haver alguma frugalidade também no consumo de dados, e que se calhar daqui a 10 anos temos um destes sistemas, um ChatGPT que nós achamos agora que é gigante, vai caber no nosso relógio, se calhar. Portanto, imagino que estes melhoramentos apareçam. Muito bem. Queria só deixar também aqui uma informação para quem nos está a assistir. Podem colocar questões através do vídeo e depois podemos ler as questões que vocês colocarem aos nossos oradores, tá bem? Enquanto isso, aproveitava para trazer mais uma perguntinha sobre a confiança geral nos sistemas que são baseados em IA, para construírem, para tomarem decisões críticas. Já falamos há pouco
que se calhar o ponto crítico, o maior risco é o próprio humano dentro do sistema de IA. Será isso ou trazemos Nesta outros fase ainda riscos? não. Ou temos fase outros ainda não. riscos aqui associados que possam abalar essa confiança no próprio sistema de IA na engenharia? Eu acho que aqui apostava na tal questão de validar muito bem os dados e os modelos, pensar nestes cenários. Portanto, um dos exemplos que eu invoco muitas vezes nas aulas foram os problemas que surgiram com o autopilot da Tesla e com os motociclistas à noite. Portanto, aparentemente havia uma quantidade insuficiente de cenários onde apareciam motociclistas à noite e depois com consequências más. E aqui, esta tarefa de validação e de planeamento é efetivamente onde os humanos ainda têm o seu papel e que acho que não pode nunca ser substituído pela máquina. Portanto, se nós desde o início tivermos esta preocupação e passando até pelo ensino destes aspectos éticos e morais na engenharia, que até agora estão um pouco esquecidos, será depois possível ter modelos em que confiamos e que podem ser disponibilizados ao público sem que os riscos existam ou pelo menos minimizando os riscos. Desculpem, eu perdi-me aqui um bocado, que eu estava com o Explainable AI, por algo que tu disseste, é os riscos Na confiança dos sistemas de IA dentro das decisões críticas da engenharia, seja para a construção de estruturas, para a tomada de decisão na saúde, no próprio sistema Então agora eu informático. vou andar para trás. Okay. Agora vou ser eu mais o do contra, que é, estes modelos, em particularmente as redes neuronais e muitos outros modelos, não são explicáveis, ou seja, o modelo treina-se, afina os parâmetros e ele toma uma decisão. Depois de treinado, a gente mete-lhe um conjunto de entradas e ele dá-nos as saídas, dá-nos as respostas, mas nós não sabemos, nós conhecemos os parâmetros, conhecemos o modelo, temos tudo, mas nós não sabemos como é que ele processa aquela decisão. Há outros modelos que são explicáveis. Por exemplo, uma árvore de decisão, ela é treinada e no final nós sabemos a fórmula matemática pela qual ela toma as decisões. Ou seja, é preciso algum cuidado aqui. E o One Pixel Attack que o Luís falou aqui, deu acidentes, morreram pessoas, portanto isto não é brincadeira, e é um grande argumento para aquelas pessoas que querem acabar com a IA, porque é demoníaca, não é? Mas, não, na minha opinião, não é assim, ou seja, nós vamos evoluir e vamos estabelecer confiança nestes. Mas eu acho que não é uma confiança como se faz num artigo, a validar uma coisa em que a gente faz um conjunto de testes relativamente extensivos e mostra com intervalos de confiança como é que aquilo funciona, mas há protocolos de testes de coisas, dou novamente o exemplo da aviação, são testes super rigorosos, baterias de testes super extensivas que não deixam margem nenhuma para dúvida, e julgo que na IA irá acontecer o mesmo. Vai haver bateria, e já, por exemplo, a avaliação de modelos já é muito, os foundation models já são testados, eu já nem consigo encontrar todos os indicadores que são gerados para aquilo. Portanto, tem que se criar uma taxonomia para perceber a taxonomia. E acho que vamos estabelecer confiança nos modelos e depois voltamos àquilo que dissemos no início. A certa altura, o humano é o problema, não é? Mas as pessoas preferem a automação, neste caso da parte inteligente, ao humano in the loop, sempre com aquele equilíbrio, para não estarmos aqui a correr pessoas. Isto será uma transição coletiva que todos fazemos, que a certa altura vemos, eu se calhar prefiro aqui o modelo de inteligência artificial XPTO do que o professor Veríssimo. Eu posso só dar ali umas ajudas e ali, para falar no meu caso, mas isto depois passar-se-á em todas as atividades humanas. Conduzir um autocarro, conduzir um metro, desculpem. Peço desculpa que eu não consigo limitar estes números. Portanto, mas é um processo de adaptação que eu acho que irá ser natural, com turbulência, ruído pelo meio, mas quando for natural acho que todos aceitaremos e desejaremos, como disse o Luís, desejaremos que assim seja. A questão da operação, provavelmente, se aquilo for ultra fiável, sistemático, sem falhas, nós vamos querer fazê-lo, porque o senhor pode ter tido uma má disposição, uma noite mal dormida e vamos ter medo. Para dar um exemplo que todos sentimos, não é? Sim. Eu neste momento tinha medo de ser operado por um robô. Se calhar no futuro... Pois, tinhas medo de ser operado pelo humano. Por um humano.
só a medir as microexpressões da pessoa a dizer não dormiu bem. Não sei. Pronto. Até porque sabemos que o erro humano existe e os sistemas de saúde têm estratégias para evitar isto, mas de vez em quando acontece, precisamente por isso. A pessoa dormiu mal ou Condições. sim, acordou mais chateado e normalmente os equipamentos não sofrem destes males, destes males naturais. Sofrem de outros males que, se forem bem dimensionados, nós podemos garantir que probabilisticamente são inferiores de ocorrer face aos males humanos. Sim. É isso que eu acho. Ok. Eu ia acrescentar aí uma coisa que me parece importante mencionar, que tem a ver com a interpretabilidade e explicabilidade, que eu acho que são ideias muito meritórias e desejáveis na maioria dos casos, mas, por outro lado, estão limitadas ao conhecimento humano. Isso. E, neste momento, tem-se percebido que às vezes, a inferência feita por estes sistemas de IA, nós não a conseguimos entender, mas que, efetivamente, funciona. E por aqui, isto pode ser mais um caminho para avançar com o conhecimento que temos sobre as mais diversas áreas, porque provavelmente poderemos procurar explicações ou novas explicações para fenómenos que antes achávamos que eram de uma maneira e que se calhar agora funcionam de outra, ou merecem uma segunda visão. Eu ia só ver aqui uma coisa para deixarmos para as pessoas que nos estão a assistir. Há uma notícia que eu vi há algum tempo, que até falei com os meus alunos, e depois fomos todos confirmar, não fosse isto assim um hoax da internet e nós temos caído todos nisto. Há um motor a jato que foi desenvolvido por uma empresa, algures do Médio Oriente, eu acho que já disse isto, em 21 dias por IA, e aquilo inventou conceitos que nós nem conhecíamos, tipo um sistema de arrefecimento passivo e etc. E bate com isto que o Luís está a dizer. Eu falei da interpretabilidade dos modelos como um risco, também não pode ser só mandar para a frente, não é? Mas a realidade é que, se houver confiança no processo, temos coisas destas. Em 21 dias, aquilo faz um design do motor que traz conceitos que nós desconhecemos, com padrões de coisas, análise de como é que aquilo se comporta, mas é rocket science, é difícil aquilo, não é? E, portanto, não é sequer programação, não é sequer uma modulação de um circuito elétrico, que é uma coisa muito estudada, é algo que é considerado muito avançado e o motor tem lá umas particularidades, que eu não percebo nada daquilo, e é interessante. Agora vamos imaginar quando o IA começar a desenvolver algoritmos para detectar doenças, a ser inovadora, a procurar espaços de procura que nós nunca pensamos, e há exemplos, a DeepMind da Google faz prova de teoremas científicos, uma taxa gigantesca e uma série de coisas que a gente nem acompanha muito, não é? Vai ouvindo falar, mas efetivamente nós podemos estar on the verge of a new era, não é? Assim, uma era completamente nova. E julgo que também a confusão no mundo é um bocado a disputa pela supremacia nisto. Não é tanto outra coisa, é a supremacia por isto, porque se isto funcionar como eu e o Luís esperamos muito que funcione, não é? Vamos acompanhando, algo muito diferente está a acontecer no mundo, porque a inteligência está automatizada e pode processar 24/7 e estar a focar-se nos problemas certos de uma forma sistemática durante muito tempo. Portanto, num ano, quanto é que podemos evoluir, se for o caso? Isto agora já estamos no domínio da futurologia a correr bem, mas efetivamente podemos ter aqui paradigmas muito complicados. Isso quer dizer que vamos deixar de trabalhar e o dinheiro vai ser gerado por IA? Não, de trabalhar espero que não, mas se calhar com tanta preocupação, talvez, de uma forma mais agradável e fazendo parte do processo, sei lá, de uma forma que eu não sei, mas que seja interessante para todos nós. Existe, eu já sei que há ali umas perguntas, só ia dizer isto porque existe, por algumas pessoas, existe uma corrente que defende esta perspectiva, que é já que a IA aumenta a nossa produtividade, se calhar nós podíamos continuar a receber os nossos salários, mas a trabalhar só um dia por semana ou 2 dias por semana, mantendo a produtividade constante. Mas eu duvido que seja este o caminho. Olha,
Olha, temos aqui uma pergunta do Jorge Sarmento. Levanta-se questões críticas sobre a responsabilidade ética, a fiabilidade dos algoritmos em aplicações de missão crítica e a evolução do papel do engenheiro humano? Estão ali muitas coisas, Muitas coisas juntas. Muita coisa. Acho que ele tentou juntar tudo numa única questão. Numa questão para nos enviar. Agradeço Sim. a pergunta. Se quiserem separar e responder por partes também. Neste caso dos sistemas críticos, eu acho que provavelmente tudo o que falamos se aplica, mas provavelmente com uns passos mais suaves, portanto com uma minimização maior do risco. Há bocado o Veríssimo falava, por exemplo, na utilização destes sistemas na aviação, em que efetivamente o risco é muito grande e provavelmente a facilidade com que entregamos um avião a um sistema de IA... É fácil falar aqui, não é? Exatamente, não vai ser assim imediato. Mas eu imagino que o processo seja o mesmo. Se calhar dentro de alguns anos, se nos disserem que a aterragem vai ser feita por um humano e porque o computador avariou, se calhar vamos ficar preocupados. Luís, porque na realidade muitas aterragens se calhar já não são feitas pelo humano. Pois, eu não sou piloto, mas Nós eu temos acho... colegas que são apaixonados Sim. por aviação, até especialistas, não é? Estou-me a lembrar o Barros de Oliveira e outros colegas que gostam muito desta área, mas eu suspeito que muita operação, aliás, grande parte da operação de um avião já não é humana. O trânsito lá em cima a 10 km é todo automático, não é? Eles vão jogar no iPad, imagino. Não sei, mas não é? Porque é automático. Sim. Mesmo. Eu sei que há muitos aeroportos que têm o sistema de aproximação e de pouso automático. Portanto, na realidade já não é uma questão de IA, é uma questão de já se faz. É só uma questão de vamos mais longe. Ainda na pergunta do Sarmento, que questionou o papel do engenheiro. Eu acho que o papel do engenheiro é sempre central, porque o engenheiro e o humano em qualquer sistema de IA é o elemento de confiança. Pode também não ser, mas tipicamente é o elemento de confiança. Eu hoje estou muito para os transportes. O senhor do autocarro que conduz, que tem assistência de IA, e nós já temos o ADAS, os sistemas de assistência à condução, não é? Eu imagino que o que irá acontecer é os sistemas tornarem-se cada vez mais complexos, darem assistência cada vez mais em tópicos mais complexos na condução, Aero-Lane Assist, é uma série de coisas. A assistência à travagem, que eu há algum tempo vi a funcionar num carro, aquilo é incrível, porque uma pessoa às vezes distrai-se com qualquer coisa e bate no carro da frente, e portanto, se calhar vai ser muito mais avançado, mas o humano ainda está lá. E acho que quando chegar à altura do humano não estar, nós somos os primeiros a dizer, eu estou dentro, eu por mim, à vontade, porque temos essa confiança no modelo. Pronto, e acho que isto vai acontecer a todos os níveis. O salto que demos, eu em 2020 não imaginava que nós íamos estar aqui em 2026. E sou da área. Imaginava coisas muito extraordinárias, mas este salto, porque o salto que eu vi dos modelos simples para os modelos por ensemble, que já andavam aí, e depois saltas para as CNNs, que já existiam de 2008 para a frente, mas efetivamente o desempenho das CNNs, das convolucionais, foi algo que me impressionou muito, foi uma coisa que mudou o panorama das coisas, e eu, se calhar por inexperiência, fiquei extasiado com aquilo. Isto é incrível, as CNNs, e havia, na altura eu estudava com o meu orientador, estávamos as Capsule Networks, e depois havia um mecanismo de atenção que já se falava, e depois eu fui tentar perceber o mecanismo de atenção e não lhe liguei nada. Isto é fixe, é uma cena promissora, mas eu acho que as cápsulas são mais porreiras. Wrong move, não é? O mecanismo de atenção é o que sustenta tudo agora, e portanto eu não consigo prever o que aí vem. Consigo idealizar, se calhar, como humano que sou, ter esperança que as coisas vão por um caminho, sendo que a minha esperança não serve para nada, porque na realidade o caminho pode ser outro e ser muito melhor. O exemplo, não é, deste que eu dei aqui é isso, o caminho é outro e é incrível. Eu nunca vi esta coisa, os LLMs explodirem da maneira que explodiram. Isto é uma cena notável, impressionante, e não poderia estar melhor, Luís, não é? Sim, sem dúvida. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui da Sandra Nascimento.
Na vossa opinião, até que ponto a inteligência artificial deve influenciar decisões clínicas em cenários de elevada incerteza? E onde deve permanecer o primado do julgamento humano? Homem versus máquina. Acho que esta... Obrigado, Sandra, pela pergunta. Acho que esta é mais fácil de responder. Não, aqui eu diria, primeiro, no dia-a-dia, os profissionais de saúde, eu acho que já se sustentam muito nestes sistemas. Portanto, passaram de andar com o Harrison, o livrinho das doenças no bolso da bata, passaram para o UpToDate, que é um software que eles também usam bastante, e eu acho que atualmente vão consultar o ChatGPT. E vão precisamente nestes cenários de incerteza, porque o humano, pela sua natureza, provavelmente tem um menu de possibilidades relativamente limitado. E quando aparecem situações um pouco mais estranhas, e a gente tem sempre o Dr. House, a série do Dr. House, que ia descobrir as patologias mais escondidas dos livros que vinham em nota de rodapé, não é? Estes LLMs estão em condições precisamente de se lembrarem, portanto, não têm estes problemas de memória, de se lembrarem do que está nas franjas da gaussiana, aqui nos 0,01%, eles sabem que está lá e provavelmente ajudam a guiar e a despistar o pipeline clínico até se chegar a este diagnóstico. No final, já temos aqui outra, o final era Não, se devemos primar o julgamento humano ou se a IA tem algum poder na... Eu acho que aqui sim, portanto, as questões éticas e que no caso particular da saúde surgem todos os dias, provavelmente ainda será o humano a decidir, acima de tudo, porque eu acho que portanto, mesmo culturalmente, a forma como cada humano decide em cada momento pode variar um pouco e é mais difícil criar um sistema universal, não sei. Eu sinto-me confortável com o humano estar on the loop e ser responsável. E tenho a expectativa de que nós, humanos, sejamos capazes de trazer muito valor acrescentado às decisões e que estes sistemas sejam um apoio. Eu estou-me a repetir muito hoje, mas é isto, que sejam um apoio para o que fazemos e esse apoio vai sendo negociado entre nós e os sistemas. Depois há as teorias do medo, não é? De que isto vai tomar conta e pode efetivamente acontecer, mas somos nós que fazemos o design dos sistemas, somos nós que definimos a arquitetura e todo o funcionamento deles. Portanto, se o fizermos bem feito, vai haver um maluco no mundo que vai fazer uma asneira qualquer imensa. E acho também que a inteligência artificial vai acabar por ser usada massivamente em conflitos, porque, quer dizer, na segurança das redes informáticas, na própria cibersegurança de sistemas, é sabido que o ataque e a defesa vão ser baseados em inteligência artificial. Portanto, as pessoas vão usar a inteligência artificial para atacar e nos nossos sistemas vão usar a inteligência artificial para se defenderem. Pronto, acho que é isto. Colocava então uma última questão, muito rápida, se puderem responder. A questão do Luiz Rosa, ele é docente de educação física e pergunta como pode a IA avaliar o desempenho motor de uma forma objetiva e sem comprometer a leitura pedagógica. Mais específico para a área da educação física, mas conseguimos, antes de mais, de alguma forma... Desculpa. Antes de mais, Luís, obrigado pela pergunta. Ela é super interessante e acho que é complexa. Sei lá, neste relance, eu acho que a IA pode usar como sistemas de visão, poses, verificação de desempenho, automatizar em tempo real o processo de aquisição ou execução de um movimento. E o Luís, nós não podemos falar diretamente, mas... Ou seja, pode ajudar nisto, não é? Automatizar, porque isto trata-se de automatizar processos. Aquisição de voz, análise e síntese de voz, a parte da imagem, que é algo que me é próximo.
todas as pós, a execução do movimento, não sei em que desporto, mas nos desportos, pode dar muita liberdade ao humano que lá está, para não estar preocupado em captar todas as micro-movimentações e ter KPIs, ter assim a perfeição na execução do movimento, a perfeição, a coordenação. Imaginem, por exemplo, o futebol, ter aquela câmara de topo e estar a analisar até que ponto os jogadores estão a distribuir de uma forma ideal face à estratégia que foi definida. Isto é um trabalho que já tive com um aluno, no caso era no basquete, e estarmos a ver onde é que as pessoas se posicionam, até que ponto regressam ao ponto que devem estar, até que ponto a estratégia que é delineada pelo treinador é seguida pelos jogadores, desculpem. E, portanto, aqui, isto é o que me ocorre agora, mas eu acho que as possibilidades para o Luís e para as pessoas de desporto vão ser imensas. Eles vão se lembrar de muito mais coisa que nós, porque há sempre aquela coisa do business acumen, que é quem é da área sabe os tricks of the trade, como é que a coisa funciona. Quando chega à malta do AI, eles têm que se juntar, têm que se fundir e têm que encontrar uma coisa comum para fazer um sistema que os ajude. Ou seja, não chegam lá os tipos de AI e fazem todos em conjunto. E isto vai acontecer com as empresas. Também esta mensagem de confiança. O know-how que as pessoas têm a todos os níveis, da contabilidade, à engenharia, a tudo, é super importante. E eu quero crer que o condimento humano é essencial. E nós somos essenciais no processo. É óbvio que há riscos, não é? Mas o humano é sempre essencial. Porque o sistema está cá para nos servir. Quando não estiver, nós temos que desligar ou parametrizar a máquina para ela ser um bocadinho mais dócil connosco, porque ela está cá para nos servir. Muito bem. Tem alguma coisa a acrescentar? Não sei se querem deixar uma última mensagem antes de encerrarmos. Já não temos mais tempo para mais questões. Agradeço as questões colocadas também para os nossos oradores. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Eu que agradeço. Foi uma live excelente, Obrigado. uma conversa muito interessante. Se quiserem deixar alguma palavra, alguma mensagem antes de encerrarmos, estão à vontade. Acho que é só agradecer o interesse das pessoas que nos estiveram a ouvir aqui durante esta hora. Agradecer também a participação e que aproveitem este momento de evolução do mundo, que nos estava o Veríssimo aqui a mencionar, sempre com vontade de aprender e acreditando que estas ferramentas estão cá para melhorar a nossa vida nas mais diversas perspectivas. Faço minhas as palavras do Luís. É mesmo isto. E obrigado por nos ouvirem. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.